E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, professor Gabriel mais uma vez aqui na área, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Idade Média. Então, hoje nós vamos começar a trabalhar a chamada Baixa Idade Média, né? Essa fase final, né? Os últimos 5 séculos aí, né? Do período medieval. E nós vamos observar aqui, já adianto para vocês, né, que esse período ele marca o apogeu do sistema feudal, mas ao mesmo tempo cria as condições, né, as contradições, melhor dizendo, né, necessárias para que a crise do feudalismo se estabeleça e que possa se abrir o espaço necessário para o estabelecimento da chamada Idade Média, né? Da Idade Moderna, da modernidade, tá? Bom, a gente encerrou a Alta Idade Média Ocidental falando da questão da chamada segunda onda de invasões bárbaras, né? E não sei se você se lembra, vamos retomar aqui esse assunto. Por volta ali do ano 1000, né? A Europa vai ser mais uma vez invadida, né? Por povos bárbaros. Um exemplo dessas invasões, o povo viking, inclusive famoso aí, né? Tem séries da Netflix, enfim. Essa segunda onda, né, de invasões bárbaras, ela serviu para reforçar o poder dos senhores feudais, senhores esses que agora protegiam a população, né? E em troca essa população oferecia a esse senhor o trabalho, né? Como eu expliquei naquela relação de servidão, né? Enfim, dentro da dinâmica do feudalismo. Ao mesmo tempo, nós vamos também observar o aumento do controle social da igreja sobre a cultura, sobre os aspectos da vida cotidiana das pessoas. Enfim, é o momento onde o feudalismo, então, ele se estabelece com propriedade, com força. Por volta do século XI, nós tivemos aqui uma mudança, tá? Um processo que ficou conhecido como Revolução Agrícola. A inserção de novas técnicas ou tecnologias rurais, né, no modo de produção, das técnicas de produção agrícola, fez com que a produção de alimentos desse um salto considerável. Que técnicas são essas? Por exemplo, a utilização do arado de ferro, né? O arado é aquela ferramenta que prepara o solo, né? A rotação de culturas, a drenagem de pântanos, a derrubada de florestas, isso tudo aumentou as áreas agricultáveis e fez com que a produção agrícola ela crescesse consideravelmente. A partir do momento que nós temos uma maior produção agrícola, o que é que nós vamos observar? A maior oferta de alimentos. Você se lembra que eu falei que a fome é um grande problema na Idade Média? Ela continua a existir, tá? A pobreza, a miséria, a população de uma forma geral vivia em condições muito ruins. Mas aqui você tem uma melhora considerável, né, da alimentação das pessoas. E isso reflete nas condições de vida. Então o sujeito melhor alimentado, ele vive mais. E se ele vive mais, ele faz mais, ele deixa mais descendentes. Então nós vamos observar um crescimento populacional considerável na Europa a partir do século XI. Além disso, o século XI também é um período onde vai acontecer uma diminuição das guerras, uma pausa nas invasões e nas guerras entre senhores feudais. Nós vamos ter a dinâmica das cruzadas aí no século XII, mas isso não atrapalha muito essa questão do avanço demográfico, do crescimento demográfico da população europeia nesse período específico. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que ilustra muito bem, né, aquilo que eu estou falando da questão das inovações técnicas inseridas nessa produção. E aqui você vê o que a gente chama de arado de ferro, né, esse equipamento que vai rasgando o solo ali, removendo, né, misturando o solo, melhorando a sua oxigenação, misturando ali a matéria orgânica e tornando a terra mais fértil. O sistema de rotação de culturas, o sujeito planta um ano trigo, no outro ano planta um outro cultivo, né, assim sucessivamente, para não esgotar o solo e não retirar dele todos os nutrientes
com uma monocultura somente, né? Beleza, bom, agora, toda essa revolução agrícola, né, no campo, no crescimento da população, ela vai impulsionar uma outra revolução, né? Uma revolução que vai, assim, ser decisiva para a gente poder entender a crise do feudalismo, que é justamente o comércio, a revolução comercial, né? O renascimento comercial urbano. Mas como é que vai se dar essa dinâmica? A produção agrícola, pela primeira vez em vários séculos de Idade Média, você vai ter um excedente, ou seja, uma sobra. Aquilo que vai ser produzido, além do consumo imediato da família, né, do servo, vai ter um excedente porque ele vai poder fazer algo com aquilo que sobrou. E aí começa o comércio, né? Então, esse comércio inicialmente, ele vai acontecer ali entre feudos próximos do sistema de escambo, que aqui em Goiás a gente conhece como famosa catira, né? O gambira, né? O sujeito, olha, eu tenho 2 sacas de trigo, você me vende, vamos trocar por 5 galinhas, né? Eu tenho um porco, vamos trocar por 6 sacas de batatas, assim, né? Enfim, esse sistema de troca, esse escambo, ele vai sendo articulado. Então você tem um comércio sendo reestabelecido, não ainda um comércio monetário, mas já há indícios de uma certa mudança. Com o passar do tempo, os camponeses, né, os servos, eles começaram a perceber que ao invés de ficar carregando a mercadoria de um lado para o outro, eles podiam se encontrar em um determinado ponto, né, ali daquela região, onde todos os camponeses, né, iam ali naquele local para poder fazer essa troca. Surgiu assim as chamadas feiras medievais. Tá? Então, esses locais de encontro aonde esses camponeses, esses servos iam trocar, né, as suas mercadorias, os seus excedentes produzidos respectivamente em cada um dos feudos. Então a galera ia lá agora, né, encontrava-se. Com o passar do tempo, as feiras foram se consolidando e aí nós temos o reestabelecimento do comércio monetário, tá? E surge também nessa dinâmica uma nova categoria social, que é a categoria do burguês, né? O comerciante, aquele que vai sobreviver do comércio, de vender e comprar mercadorias. Então, olha, observa que gradativamente o universo, né, da produção voltada para a subsistência, do feudo fechado, aquela coisa das amarras, né, da sociedade medieval, elas vão sendo alteradas com essas mudanças que eu estou apontando aqui para vocês. Beleza? Tudo bem? Uma coisa acaba levando a outra. A reestruturação do comércio, ela provoca um outro fenômeno. Qual o outro fenômeno? A reestruturação das cidades. Por isso que é renascimento comercial urbano. As cidades haviam sido, não é que as cidades tinham desaparecido, né, na Idade Média, mas elas haviam se esvaziado, porque a população morava no campo, em sua grande maioria. Mas o que nós vamos observar aqui é que as cidades que já existiam vão se reestruturar e novas cidades vão surgir. Por quê? Porque o comércio é uma atividade econômica que depende da infraestrutura oferecida pela cidade, a infraestrutura de serviços. Como é que o cara vai guardar a sua mercadoria, né? Ele precisa de um banco para depositar o seu lucro, uma hospedaria, uma hospedagem, alimentação. Então, todos esses serviços, essa rede de serviços, ela surge para auxiliar a atividade do comércio. E, obviamente, toda essa rede de serviços só vai se estruturar dentro de um ambiente urbano. Então, há uma íntima ligação entre reestruturação do comércio e reestruturação das cidades medievais. Esse processo, né, do renascimento comercial urbano, ele vai se consolidar no século XII. Tudo bem, pessoal? Então, a partir dos anos 1100, né, 1200, vamos dizer assim, a gente vai perceber essa consolidação das cidades. As cidades, elas vão surgir basicamente próximo às feiras medievais, ou no encontro de rotas comerciais, ou próximo às muralhas dos castelos.
tendo aquela questão ainda da proteção, né? Da insegurança, do medo daquela população em relação às invasões. Além disso, inclusive essas cidades que surgiam próximas dos castelos eram conhecidas como burgos, né? Por isso o termo burguês é o que vive na cidade. Além disso, a cidade ainda estava com a sua autonomia limitada à vontade do senhor feudal. Então, o senhor feudal ainda tinha, né, o controle, a autoridade sobre a cidade. Só a partir do momento que foram criadas as chamadas cartas de franquia é que essas cidades foram sendo conquistando a sua autonomia política. E aí, em vários locais da Europa, você tem sistemas administrativos das cidades diferentes. Você tinha ali um colegiado, como o sistema republicano em Veneza, né? Ou um conselho, algo nesse sentido que administrava a cidade, mas isso realmente existia, beleza? No próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês a vida nessas cidades, como ela se estabelecia, né? E será que viver nas cidades medievais era tão bom assim? Falaremos também das corporações de ofício e das universidades medievais, que são elementos que surgiram nesse processo, nessa mudança provocada pelo renascimento comercial urbano. Tudo bem? Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.